você é templo do Espírito Santo de Deus? Você sabe o real significado disso? Você sabe como é ser templo do Espírito Santo de Deus e como Deus habita dentro de nós? Se você tem essas dúvidas em seu coração, fique comigo até o final desse vídeo, amém? Irmãos, a gente tem que pegar como modelo não somente o tabernáculo que Deus confiou a Moisés, mas também o templo de Salomão. Nós temos que nos lembrar que tanto o tabernáculo como o templo, ele tinha o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. E nós temos que colocar isso em realce com a nossa existência. Existem várias vertentes religiosas que não acreditam que nós somos tripartidos. Espírito humano, alma e corpo. Também não acreditam na triunidade divina. Eles dizem que a trindade foi inventada pelo Império Romano. Irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um. Assim como nós, espírito, alma e corpo, somos três em um. Em essência, Paulo explica que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne porque são opostos entre si. Eles militam aonde? Se não unicamente dentro da nossa alma. Nós temos que lembrar, irmãos, que o átrio exterior, ele era onde era feita a expiação, o sacrifício. O santo lugar tinha o candelabro menorá, os pães da proposição e o incensário de ouro. E o santo dos santos tinha a arca da aliança, tinha dentro da arca da aliança as tábuas da lei, o bordão de Arão que floresceu e o maná. Veja que tudo tem três em um. O espírito humano nada mais é que consciência, intuição e comunhão. A alma humana é mente, vontade, emoções. E o corpo físico, como diz a Escritura, para nada aproveita. A carne para nada aproveita, disse o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 6 que o corpo do pecado vai ser destruído, porque Deus condenou o pecado na carne. E se nós entrarmos em Gênesis capítulo 13, versículo 14, nós vamos entender que o alimento que a serpente come é pó. Pó da onde? Do espaço. Se nós entrarmos em Gênesis 2,7, Deus formou o homem do pó da terra. Se nós entrarmos em Gênesis 3,17, a Escritura diz que a terra se tornou maldita. Do que a serpente se alimenta? Que pó? Paulo disse, a carne milita contra o espírito porque são inimigos, porque o espírito vem de Deus e a carne vem de onde? Deus condenou na carne o pecado, amém? Quem é o pai do pecado? Quem é aquele que induziu a humanidade ao pecado? Não foi Satanás? Se foi Satanás, aonde ele está se alimentando? O Senhor Jesus disse que é do coração do homem que procede toda a maldade do mundo. E que a boca só fala o que tem dentro do coração. Se toda a maldade que habita no mundo hoje provém de dentro do homem, vocês acham que Satanás está agindo dos ares? Paulo chamou essa natureza de cativeiro da corrupção. O que é um cativeiro? É um lugar onde você fica aprisionado. Cativeiro da corrupção. Paulo também disse que a palavra da cruz ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Hoje a religião cristã no mundo ensina que nós vamos ter prosperidade, que nós vamos ter fama, que nós vamos ter sucesso, que se nós nos apegarmos a Deus, Deus realizará todos os desejos naturais que temos na terra. Isso é um engano satânico, porque Satanás ofereceu toda a glória e riqueza do mundo para Jesus adorá-lo. Paulo disse em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro, ao amor ao material, é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. Eu pergunto, quem é o pai da maldade e do pecado? Ah, mas irmão Francis, tu quer que nós sejamos pobres? Bem-aventurados os pobres e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ai de vós os ricos, por já tendes o vosso consolo. Eu nem vou entrar na epístola de Tiago. O que Tiago fala sobre aqueles que
vivem numa posição hierárquica avantajada. Porque em Atos 2,45 diz que aqueles que tinham mais condições, eles doavam, eles vendiam suas propriedades e bens e doavam aos apóstolos para que ela distribuísse a renda para todos os irmãos. Havia uma igualdade, havia uma igreja, um reino e um Senhor. Não era Pedro, Tiago e João os senhores daquele povo, era Jesus Cristo. Tanto que quando Pedro ia ser morto por Herodes, a igreja orou incessantemente por ele. Isso está lá em Atos capítulo 12. O maior engano que existe no mundo hoje é vocês acharem, nós acharmos, me incluo nisso, de que buscando a Deus eu vou ter vitória na terra. Irmãos, Jesus vai voltar para condenar a terra. E a palavra diz que esses céus e essa terra que hoje existem vão ser condenados por fogo. Como é que eu vou querer amar esse mundo se esse mundo é justamente aquilo que Deus quer julgar? E como é que Deus vai julgar se aqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo ainda estão arraizados no mundo, sonhando com as coisas do mundo e desejando as coisas do mundo? Como é que nós vamos para as bodas do Cordeiro? Como é que nós vamos receber o corpo sem pecado se nós ainda amamos esse corpo pecaminoso que dia e noite nos incita a pecarmos? Cobiça, inveja, avareza, julgar os outros, criticar os outros, murmuração, medo, depressão, ansiedade, está tudo aqui nessa natureza. A carne milita contra o espírito dentro da arena da sua alma. Você nunca vai entrar no Santo dos Santos se você não aprender a andar no espírito. Você nunca vai conseguir ouvir plenamente o Senhor como Moisés ouviu, como Elias ouviu, como o próprio Senhor Jesus, vindo como Filho do homem, dizia: eu e o Pai somos um. Jesus não disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as dele, porque ele iria para o Pai, e ele nos daria o Consolador, o Espírito Santo, e o Consolador nos capacitaria em toda a verdade, que é o próprio Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Cristo, João 14,6. E hoje os cristãos não conseguem entrar na realidade espiritual, porque eles estão olhando para o mundo e cobiçando as coisas do mundo. O cristianismo brasileiro chegou a tal ponto que agora nós temos show gospel, e é caro para entrar nesses shows, na maioria deles. Nós temos premiação gospel para melhor cantor, para melhor pregador, para melhor não sei o que, para melhor não sei o que lá. Nós viramos uma igreja mundana. A igreja de Laodiceia. Sou rica, bastada, não tenho necessidade de nada. Mal sabes tu que és, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja da última geração, Laodiceia. Nós estamos hoje vivendo uma arrogância de aparência e sem frutos no coração. Quer um exemplo prático? Tenta botar em comunhão um devoto católico com um assembleiano, com um irmão cristão evangélico. Tenta fazer eles ter comunhão entre si, sendo que um tem uma doutrina e o outro tem outra. E eu não estou dizendo que um está certo ou que o outro está errado, não é essa a ideia. Tenta fazer eles ter comunhão entre si e se respeitarem mutuamente. Se a palavra ensina que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, isso é lei, e eu não consigo nem respeitar o meu próximo, vou amar quando? A palavra diz claramente, Paulo diz: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo também ensina: fuja de contendas perniciosas, que mais levam à perdição do que à edificação. A fé que tu tem para ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Irmãos, eu estou recitando a palavra pura para vocês, eu não estou puxando o saco para nenhum lado. Eu não estou puxando brasa para nenhum lado. A palavra pura é essa. E na nova aliança, João 13:34, Jesus disse: novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros da mesma forma que eu, Jesus Cristo, amei vocês. E como é que Jesus nos amou? Abrindo mão da sua própria vida, a si mesmo se esvaziou.
assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quem faz isso hoje? Eu não faço. Vou mentir para Deus? Eu não sou louco. Nós podemos tentar enganar o mundo inteiro, nós podemos ver uma aparência de enganar o mundo inteiro, mas um dia nós vamos ter que aparecer diante do tribunal de Jesus Cristo e nós vamos dizer o que para ele? Andar no Espírito é você contemplar a intuição, a consciência e a comunhão que está dentro de ti. O Espírito Santo habita em ti. E eu pergunto, você se alimenta da palavra? Porque Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quantas horas por dia você come Bíblia? Quantas horas por dia você se dedica de entrar num local em secreto e você meditar nas Escrituras e procurar viver as Escrituras? Você não medita na palavra para sair pregando no culto de domingo, nem na escolinha dominical, nem no grupo familiar ou na célula que você frequenta. Você lê e estuda a palavra e você busca a revelação da palavra para você viver a palavra, porque se você não está vivendo a palavra, você é um hipócrita. E os hipócritas não vão entrar no reino. Está escrito. O objetivo de nós conhecermos as Sagradas Escrituras é nós nos tornarmos luz do mundo. Na época do Senhor Jesus, luz era fogo. Como é que era uma lâmpada na época do Senhor Jesus? Era um recipiente de barro. Nós somos o quê? Formado do barro? Adamá. Um recipiente de barro com azeite dentro, parábola das 10 virgens. Só que não adianta ter só azeite e o recipiente. Falta um combustível chamado fogo para que essa lâmpada acesa. E o crente quer fugir do fogo. O crente não quer fogo. A palavra diz claramente. Paulo diz isso. Até importa que haja realmente partidarismo e divisão entre vós, porque assim os eleitos, aqueles que vão para as bodas do Cordeiro, eles se destacam. Porque aqueles que vão para as bodas do Cordeiro são aqueles que não dividem o corpo de Cristo em opinião, em doutrina humana, em liturgia. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou não sei o quê. O verdadeiro servo de Jesus Cristo, ele abate essas coisas que dividem, como Jesus, na sua época, lutava contra saduceus, contra fariseus, contra gnósticos, contra zelotes, contra tudo que era tipo de religião que tinha como base a Torá. Hoje existem milhares e milhares e milhares e milhares de religião que tem como base o quê? A Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento. Hoje tem o novo evangelho de não sei quem, o evangelho segundo não sei o que lá, a doutrina litúrgica não sei o que lá, a santa não sei o que, do papado não sei o que lá. Divisão. O reino dos céus é como um pão asmo que uma mulher veio, colocou 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que é um pão asmo? É um pão que quando você coloca para assar, ele murcha, ele não infla. Agora, pega um pão com fermento e bota para assar para você ver o tamanho que ele fica. Assim é todo cristão fermentado. Quando o fogo vem, ele infla, ele se ira, ele defende a placa e a doutrina dele de uma forma tão obsessiva que ele chega a perder o espírito e começa a entrar numa coisa chamada legalismo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não serve a Jesus. Ele serve a plaquinha aonde ele foi amamentado e mama até hoje. Quer que eu prove isso? 1 Coríntios 3, do 1 em diante. Havendo entre vós divisões e partidarismo, sois crianças e necessitais de leite. E aí Paulo conclui. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ah, mas Apolo pregava o batismo de João Batista. Paulo prega a ressurreição de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem cresces, e cada um prega segundo aquilo que aprendeu, mas quem dá o crescimento é Deus. Não interessa onde você está, qual é a congregação que você está, qual é o tipo de doutrina que você está, se você é católico, se você é evangélico, se você é isso, aquilo, aquilo outro. Se você tem como base e fundamento Jesus Cristo, eu te faço uma pergunta: você está lá para defender Jesus e amar os teus irmãos e amar até os teus inimigos, porque o mandamento é esse? Ame quem vos persegue? Ou você está lá só para ganhar status e dizer que você é especial dentro da obra? Nunca haverá uma noiva enquanto nós formos divisivos, arrogantes e soberbos e acharmos que nós sabemos a verdade.
Eu cansei, irmãos, desses meus 22 anos de vida cristã, eu cansei de ouvir pessoas dizendo: nós somos a igreja da visão. Nós somos a igreja pura do Senhor. Cansei de ouvir isso, irmãos. Vivi isso na pele. Vivi dentro de uma seita, onde ela excomungava qualquer um que pensasse diferente, porque tinha que seguir aquele líder religioso e aquela doutrina humanista que foi imposta sobre aquele povo. Aquela idolatria cega sobre um líder religioso, um apóstolo que parecia ser santo e trocou até a esposa por uma criança que tinha idade para ser filha dele. E depois disse que se arrependeu, mas se manteve no cargo. Não teve a humildade de passar o bastão. Ah, mas Davi também adulterou. Davi, quando Absalão pediu o trono, Davi não piou. Ali Deus estava provando o coração de Davi para ver se Davi amava o trono ou se amava a Deus. Ou se amava seus filhos. Quando Absalão disse que queria o trono para ele, Davi foi embora. Não se importava com o trono, porque não era o trono que era importante para Davi, e sim aquele que o colocou no trono. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é mais importante para você? O título, seja apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, levita, cantor, pregador, intercessor? O título vale para você? Ou aquele que confiou a você o talento? Hoje as igrejas se dividem em liturgias, em doutrinas, em aparência, em soberba, em arrogância, em apontar o dedo, em criticar. Eu sempre, quando vou numa congregação, já fui várias vezes, e não tenho vergonha de falar, fui várias vezes convidado para sentar nas tribunas de honra, e eu sempre falo humildemente, de coração para os irmãos, eu prefiro sentar no último lugar da fila. Porque Jesus Cristo me ensinou assim, e eu me sinto confortável assim. Eu aprendi a ser assim. Fico na brecha, na intercessão, orando, clamando, e eu não vou nas igrejas para ficar julgando a doutrina deles. Eu não quero saber se o irmão está chamando no xarabacã, se o irmão está berrando, se o irmão está falando baixinho e eu não escuto. Não é isso que eu busco, eu não busco emocionalismo. Eu busco fruto. Eu quero saber se eu sou tratado como um irmão. Eu quero saber se há humildade naquele lugar, eu quero saber se há amor sincero naquele lugar, se os irmãos realmente estão me abraçando com sinceridade do coração. Eu fui numa última congregação agora, não vou citar o nome, obviamente, porque eu não estou aqui para julgar a placa. Um irmão me abraçava de um jeito assim, ó, que eu acho que nem meu pai, que eu perdi com 10 anos de idade, me abraçou. Eu senti a paz daquele irmão. Se era fingido ou não, Deus conhece o coração, mas eu senti amor no abraço daquele irmão. E é isso que eu busco quando eu vou visitar igrejas, quando eu vou visitar congregações. Eu conversei uma vez com um irmão em Cristo que era católico e ele vivia dizendo que a igreja dele é católica, a igreja dele é a igreja de Jesus, o resto é tudo protestantismo e tudo vai para o fogo. E um dia eu orei para o Senhor e disse: Senhor Jesus, me dê uma estratégia para mim falar com esse irmão, porque eu não tenho sabedoria para falar com ele. Todas as vezes que eu falava com ele eu discutia. E o Senhor me deu luz e entendimento e sabedoria. E o dia que ele veio de novo com esse papo para mim, eu falei assim: tu quer que eu prove que tu é escravo de uma placa denominacional e um líder religioso? E eu sou livre em Cristo Jesus? E ele disse: eu quero que tu me prove. Pois bem, querido, me convida para ir numa missa católica ou num grupo da Renovação Carismática Católica para te ver se eu não vou. Eu vou. Se vocês rezarem um Ave Maria, eu vou baixar minha cabeça em respeito. É a fé de vocês, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou para ter comunhão com vocês, porque vocês são meus irmãos, porque vocês professam Jesus Cristo como Senhor também. Agora, se eu te convidar para ir num culto evangélico da igreja da qual eu fazia parte, tu não vai, porque o teu padre ensina que é errado, porque o teu papa diz que é errado, e porque dentro do teu coração tu tem essa acepção de pessoas, como Pedro não queria pregar para Cornélio. Sabe o que ele me falou? Ele disse assim para mim: eu até posso ir, então vamos. Eu vou um dia no grupo da Renovação Carismática, que tu frequenta toda segunda-feira, e tu vai numa quarta num culto evangélico comigo. Sabe o que ele me respondeu? Não, eu não vou. Por que não? Porque eu conheço pouco da Bíblia e eu não quero misturar as coisas. E aí eu respondi: se tu conhece pouco da Bíblia, como é que tu sabe que o que o teu padre prega é de Jesus Cristo? Nunca mais discutimos. Sabedoria do Espírito, é assim que a gente deve se portar.
Sabedoria do Espírito. Não é racionalidade de conhecimento do bem e do mal, alimentando uma serpente, fazendo ela se tornar um dragão em Apocalipse, de tanto comer pó da terra. E sabe de quem que ela se alimenta? De mim e de você. Quando andamos na carne, no legalismo, na soberba, na arrogância e na justiça própria. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã, que assistiu esse vídeo até aqui, a repassar esse vídeo para mais irmãos. Vamos divulgar essa mensagem. Muitos não vão conseguir assistir até aqui. Não vão ter paciência. Satanás vai criar um obstáculo, vai tocar a campainha, vai tocar o telefone, o TikTok é mais importante, o Instagram também, tudo certo. Eu sou só um vaso. Se tiver alguma utilidade para alguns irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver utilidade alguma, guarda o que é bom, lança fora o que é mal. Eu sou falho e pecador como qualquer outro. Eu não estou aqui para me impor como um homem de Deus. Eu sou um servo inútil e a minha obrigação é pregar o evangelho, mas um evangelho puro, sem puxar para placa nenhuma. É assim que eu aprendi, é assim que eu repasso. De graça eu recebi e de graça eu dou. Irmãos, enquanto nós andarmos na carne, no ato exterior, a única coisa que nós teremos a oferecer para o Senhor é sacrifício. Porque o ato exterior só serve para sacrificar. Se nós andarmos na alma, que é o crente almático, o segundo estágio do cristão, nós vamos ter alguma iluminação, nós vamos ter o pão como alimento, que é a palavra de Deus, e nós vamos ter o incensário de ouro, que representa a intercessão dos santos. Mas nós só vamos ser crentes espirituais quando nós aprendermos a andar no Santo dos Santos, no nosso espírito humano, onde o Espírito Santo de Deus habita, amalgamado com o nosso espírito. É ali que o Consolador fala. Consciência, intuição e comunhão. Os 10 mandamentos estão gravados no nosso coração, como diz a palavra em Jeremias. Nova aliança farei com eles. Gravarei em seus corações, nas suas mentes e nos seus corações as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei vosso Deus. Ninguém jamais precisará ensinar cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do maior ao menor. Esse é o mandamento. Essa é a nova aliança que Jesus trouxe para nós. E poucos têm entendido isso. Poucos têm entendido isso. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, de nada me aproveita conhecer uma Bíblia de capa a capa. Se eu não aprender a me sacrificar por amor aos meus irmãos, eu estou enganando a mim mesmo, porque o evangelho da cruz é sacrifício. Negue-se a si mesmo, dia a dia em torno da sua cruz, e siga-me, pois quem procurar salvar sua vida, perderá, mas quem perder a vida por amor a mim, herdará a vida eterna. Bordão de Arão que floresceu, ressurreição, maná, desce direto do céu. A tua revelação não depende de um líder religioso, de um pastor, de um profeta, de um livro evangélico, de um vídeo do YouTube. A tua revelação vem do trono, maná do céu. Isso anda no Espírito. Eu me limito a ficar até aqui. E mais uma vez eu digo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos aprender a respeitar, pelo menos respeitar, já que a gente não tem capacidade ainda, nem maturidade ainda de amar, mas pelo menos respeitar a fé de nossos irmãos, dentro da limitação doutrinária que eles foram ensinados, e ter paciência, regando, semeando e sabendo que quem vai dar o crescimento é o Senhor, no tempo do Senhor. Mas nós, da nossa parte, vamos aprender a amar e ter unidade? Vamos aprender a respeitar os nossos irmãos, independente da placa? Ou vamos viver uma vida de legalismo religioso, sendo marionete nas mãos de Satanás? Pensem nisso. E que Deus abençoe a todos.